pessoal, beleza? A gente, segunda parte aí do nosso programinha aí de hoje. Quem está falando é Leonardo, como sempre, Guilherme do outro lado da telinha. A gente vai continuar a análise hoje falando um pouquinho da seleção americana. A gente falou da seleção brasileira no último episódio, não deixe de dar uma conferida, acho que é super legal. Gostou? Manda o like, compartilha, é sempre importante, né? Aliás, mandar um abraço para todo mundo aí, tem muita gente dando feedback para a gente, falando da duração do programa, dando dica, sugestão. Pô, isso super legal mesmo, anda demais nosso trampo. E a gente faz isso realmente porque a gente gosta, então, com certeza absoluta é para vocês. Falar da seleção americana, a seleção americana já enfrentou alguns adversários aí, tudo bem que adversários tecnicamente um pouco mais fracos que o Brasil, enfrentou a seleção da China, enfrentou a seleção da Nigéria, e foi o esperado, né? Foi só sacolada atrás de sacolada, e com direito a concurso de enterrado, e o cacete, durante o jogo, né? O que você achou, Gui? Você acompanhou um pouco da seleção americana? Acompanhei sim. Bom, galera. É, é assim, seleção americana não veio com seu time A, não veio com seu time B, talvez seria um time entre B e C aí dos Estados Unidos Isso aí. que tá jogando aí, que vai jogar a Olimpíada. Não, por causa disso, é um time fraco, é um time médio, é um time pra lá de forte, faz frente, como venho mostrando aí, contra qualquer time aí no basquete FIBA. Se eu for comparar essa seleção americana com as últimas seleções, as últimas duas Olimpíadas, esse time é inferior, até dentro de quadra mesmo batendo em todo mundo aí, né, falou muito bem, massacrou a China 2 vezes, massacrou a Nigéria, teve uma dificuldade mais física aí num dia que não estava caindo nada contra a Venezuela, então não conseguiu meter 100 pontos, meter 80 pontos, mas a Venezuela é um time mais forte fisicamente, então isso complicou um pouco a vida dos Estados Unidos. E contra a Argentina foi um passeio que parecia que a seleção argentina foi jogar daquele jeito. Bom, eles vão ganhar, eles vão abrir, a hora que abrir, eu não vou me esforçar. Vieram no segundo tempo, jogaram um basquete melhor, a Argentina começou um jogo meio perdida, parecia que não estava ligada no jogo, e aí você imagina, né? Enfrentar uma seleção americana e não começar ligada no jogo é já tomar logo uns 30 de frente e não correr atrás. Mas eu acho que isso que você falou, Léo, eu acho que a seleção americana, tanto quanto a seleção brasileira, poderiam ter enfrentado adversários mais fortes, mas enfrentaram adversários ok, fizeram uma preparação boa. Os meus pareceres, do modo geral, com a seleção americana são os seguintes. Esse não é o melhor time dos Estados Unidos que poderia estar aí jogando, como eu já falei. E quando enfrentou a própria Nigéria, sem o Exili e o outro jogador lá, que joga também na NBA, que eles não conseguiram acertar a questão do seguro. E quando enfrentou a Venezuela, que são dois times muito fortes fisicamente, de explosão, se complicou um pouco. Isso mostra que na Olimpíada, contra adversários de mais técnica, de mais talento, ou também que tem um pouco mais de explosão, jogando para valer mesmo, vamos dizer assim, deve ter uma complicação maior. Inclusive, estou curioso para ver quando enfrentar a França na primeira fase, enfrentar a Sérvia na primeira fase, enfrentar a própria Austrália na primeira fase. Não vão ser aquela lavada, aquele jogo, eu acho que não, né, também. Eu vou pela sua linha também, Gui. Os Estados Unidos jogou, principalmente no jogo contra a Venezuela, tem que lembrar que o Graves Vasquez, né, que é talvez o melhor jogador da Venezuela, não jogou. A Venezuela e a Nigéria, e talvez até a China, num contexto global, assim, elas são seleções fracas, apesar de terem jogadores fortes, né? E eu acho que é bem isso que você falou. Eu acho que talvez o principal inimigo dos Estados Unidos, como quase todos os esportes que os Estados Unidos domina, é o próprio ego deles, né? Eles vão se dar muito bem com seleções que se submetem aos Estados Unidos, né? Que ficam deslumbradas com os Estados Unidos jogando. Mas eu também estou muito curioso para ver os Estados Unidos jogando em uma seleção que não respeita eles como
como patamar de putz, melhor time de todo o planeta. Não. Eu tô querendo ver eles terem uma seleção bem organizadinha, igual uma França, igual uma Espanha, seleção que bota os caras para poder correr, né, que tem um esquema tático definido, porque esse realmente não é o melhor time dos Estados Unidos, né? Não se compara o time que tinha LeBron, Kevin Durant, Carmelo, Kobe, Chris Paul, que estava nas últimas Olimpíadas, né? Nesse ano não tem Kobe, nesse ano não tem James Harden, nesse ano não tem Steph Curry. Tem um monte de cara bom, tem um monte de cara bom, óbvio. Tipo, os Estados Unidos está com uma penca de gente boa, né? E sempre, nunca faltou talento, né, para os Estados Unidos. É, mas é uma coisa quando a gente olha os Estados Unidos jogando contra seleções fortes e contra uma Nigéria bem fraquinha, né? Acho que o principal nome da Nigéria era o Ike Diogo, né? Mas de resto, é um time bem regularzinho, né? E outra, Nigéria aceita você fazer dunk contest em cima deles, né? O Brasil em casa não vai aceitar, né? O DeMar DeRozan dunkando em cima de 4 negros, né? Cara, assim, a gente sempre tem que pensar que as seleções também precisam se poupar. Os amistosos são importantíssimos, Uhum. mas não dá para você, por exemplo, se você toma uns 15 pontos nos Estados Unidos, você não vai lá se matar para ir buscar, porque, cara, não tá valendo nada, né? É uma preparação. Eu quero Exatamente. ver com certeza a seleção americana enfrentando aí, tem um grupo que tem Sérvia e tem França. Claro, pegou um grupo mais fraco, mas assim, não vai ser fácil esses jogos para os Estados Unidos, não. Tenho certeza disso. E principalmente os confrontos que vão vir nas quartas de finais e semifinais, que aí vão pegar adversários do grupo B, né, do Brasil, que é onde é um grupo muito mais disputado. Uhum. Mas claro, seleção americana, se tudo correr mal, deve passar em primeiro do grupo aí, Uhum. tranquilamente. Mas tenho lá minhas curiosidades. Não sei se É. você concorda, Léo. Eu acho um grupo muito jovem, muito inexperiente com basquete internacional. Uhum. E acho que, vamos lá, isso aí pensando em toda uma situação. E um jogo, como foi para quem assistiu aí o jogo contra a Venezuela, em um dia que nada tá caindo, o perímetro, o garrafão, bem marcado por uma equipe que tem vigor físico. Entenda bem, vigor físico para acompanhar tanto titulares quanto reserva, consegue se equiparar tal. Cara, a coisa pode complicar. Pegar uma seleção que tem mais técnica, mais manha, pode complicar. Seria interessantíssimo ver realmente essa seleção americana sofrer aí para vencer. E acho que dependendo do adversário, principalmente numa final, nas semifinais que encontrar, Desculpa. vai acontecer. Vai acontecer. Esse show de enterradas aí faz parte do jogo americano, eles têm talento para isso, mas talvez dependendo do adversário que encontrarem, eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade para isso acontecer. Principalmente como a gente vem batendo na tecla, é uma seleção que vocês pensem. Tem todos esses astros aí? Tem, com certeza. Não falta talento dos Estados Unidos. Mas não tem LeBron James, não tem Kobe Bryant mais, não tem Stephen Curry. E eu acho que falta um pouco de experiência para essa seleção americana aí no basquete FIBA, assim. Acho que quando vem uma seleção mais forte, vai complicar um pouquinho. Lembrando, né, que a gente já viu seleções americanas, na minha opinião, tão fortes, ou talvez até mais fortes que essa que está agora apanhando, né? A gente tem seleção aí com Tim Duncan, Vince Carter, Gary Payton, Kevin Garnett, Allen Iverson, caindo nas Olimpíadas para seleções da Sérvia, para seleção da Argentina, né? Se complicando muito contra a Grécia. Eu lembro que na Olimpíada de 2004 a Grécia jogou em casa e complicou muito para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos acabou perdendo essa Olimpíada para a Argentina numa final, né, de 89 e 81. Então, os Estados Unidos ele já deu uma folgada no pique que eles estavam vindo de sempre mandar os melhores dos melhores, né? Tem um time muito bom, tem Kevin Durant, tem o próprio Carmelo Anthony, Paul George voltando, Jimmy Butler voltando, jogando bem, né? Só que realmente
tem que tomar cuidado, porque acho que um time motivado, né, talvez se um time jogar na mesma condição, com a mesma estratégia que o Cavaliers jogou contra o Golden State Warriors, os Estados Unidos tenha problemas aí e possa vir a perder. A gente viu que esse pessoal é possível perder mesmo. Assim, a gente dá para achar falhas nos jogos dele. Tanto que o próprio jogo contra como uma Argentina desmotivada, nem aí para nada, a gente viu os Estados Unidos dando uma sofridinha aí quando a Argentina resolveu jogar, né? Uma Argentina bem velha, né? Então eu acho que dá para ganhar. É um time que dá para ganhar com certeza. Mas ainda assim é o melhor time das Olimpíadas. Não tem nem o que falar. É que talvez o problema da seleção americana é que eles se deixam muito levar pelos flashes, pelos highlights, né? Pela mídia. Oh, caramba, ele deu uma dunk. Oh, ele fez isso. Ele deu um 3-6 rodado, carpado em cima de não sei quem. E a hora que isso começar a não funcionar, amigo, vai ser complicado. Vai ser igualzinho o Warriors com o Cavaliers, né? Que era um time que estava acostumado a ganhar bem de todo mundo, com vantagem, sempre tranquilo, melhor basquete da NBA, quando enfrentou um time motivado e com vontade de levar o jogo, de tirar eles da zona de conforto, deu no que deu, né? Com certeza. Com certeza. Na verdade, essa seleção americana, o ponto-chave é essa imaturidade, né, Léo? Você vê uma seleção mais madura, como já teve aí a própria seleção de Sydney, lá que você pontuou bem as dificuldades que teve, mesmo no elenco que, por exemplo, no banco tinha jovens inexperientes que eram conhecidos pelo codinome de LeBron James, Carmelo Anthony e Daniel Uhum. Wade. Tinha um time titular com Alan Iverson, Richard Jefferson, Carlos Boozer, enfim, tava aí Jason Kidd, estava aí completinha com o que tinha e teve as dificuldades. Uhum. Dificuldades podem aparecer como não podem aparecer. A seleção americana tem talento, tem que ser respeitada. E se jogar com seriedade, com a cabeça no lugar, não tem ninguém para batê-los, isso é verdade. Mas, Uhum. vou repetir, jogos em que a bola não cai, equipes que hoje, no basquete moderno, tem tanto vigor físico quanto a seleção americana, falta talento, com certeza, falta talento, mas que tem tanto vigor físico quanto a seleção americana, estão bem preparadas, existem. Se a seleção americana enfrentar alguma adversidade, não vai ser nenhuma surpresa para mim. O basquete está muito equilibrado. Mas Uhum. a seleção americana é a seleção favorita ao ouro, que é a seleção mais forte, precisa ser respeitada. Torço eu que eles joguem um basquete muito bom e que o Brasil faça a final aí com eles, quem sabe aí num jogo bem complicado para a seleção americana. Lembrando que já tiveram jogos aí de Copa do Mundo que o Brasil perdeu por pentelésimos de distância, né? Tem uma bola do Marcelinho Huertas que não caiu para mim até hoje, que é como se o jogo não tivesse acabado, né? Naquele jogo teve duas naquele Mundial. Aí depois Putz, ainda teve o lance livre que ele errou, aí depois errou o lance livre de propósito, o Leandrinho pegou o rebote e errou uma bola também ali que ela girou e não caiu, né? então, e na própria final, né? A gente lembra que na Olimpíada passada, que talvez acho que era o melhor time dos Estados Unidos aí desde o Dream Team, estava completinho, Kevin Love, Kevin Durant, Kobe Bryant, motivado pra caramba, antes das lesões, né? LeBron James, todo James Harden, eles ganharam de 32 pontos de média de todo mundo, chegou na final contra a Espanha, um magrelinho, um 107 a 100 aí, com a Espanha em vários momentos complicando demais ali, que se não fosse dois ou três detalhes aí no final do jogo, a Espanha tinha ganho. Por quê? Tinha um Ibaka que estava pegando todo mundo, né? Dentro do garrafão, não estava deixando ninguém jogar. Se for para esse tipo de jogo aí, né? Pô, tinha Ibaka, Paul Gasol, Marc Gasol, um garrafão bem fechadinho, né? Tem chance, tem chance. O Brasil é o que tem de melhor hoje, né? Bota um Alex colado no cangote aí da galera de fora do garrafão aí e se fecha bem dentro. Não sei não, hein, cara. Não sei não. A gente viu o Klay Thompson errando muito nas finais, né? Quando a marcação apertou em cima dele. Ele, Kyle Irving, não são os mais consistentes chutadores de 3 pontos da NBA, né? Quer dizer,
O Klay Thompson mas não quando todo mundo tá em cima dele, né? Então, sei lá, esses caras podem perder. Ficaria muito feliz que a final fosse, do Contos de Fadas, fosse esse que você falou. Estados Unidos e Brasil na final, com seleção em peso, com a torcida em peso em cima do Brasil, de preferência Oscar antes da quadra, Oscar visitando a quadra antes de começar o jogo e, meu, tudo pegado e Brasil campeão na final aí. Ia ser, acho que, meu destaque perfeito, né? O encerramento perfeito para essa geração brasileira ainda. Dá para ganhar, mesmo, dá para ganhar. Eu acredito muito que dê. Bom, Gui, mais alguma consideração em relação ao time americano? Não, acho que é isso mesmo. Bom, no modo geral, eu de verdade destaco só dos jogadores da seleção americana. Acho que todo mundo só meio que cumpriu o papel aí dos amistosos, não declarar assim sobre jogadores. Só gostei, os dois destaques que eu tenho para dar, só gostei muito, muito de verdade do que tá jogando o Andre Jordan no basquete FIBA. Completamente consistente, sabendo usar muito bem as regras do basquete FIBA a favor dele, preciso, muito bem na defesa e aparecendo muito bem nos picks com velocidade, contribuindo muito no ataque também. Não esperava um DeAndre Jordan tão adaptado ao basquete FIBA. Gostei muito do que eu vi. E o outro destaque é Kyrie Irving, que é impressionante o que é gênio de bola esse menino. É um armador que se adapta, sei lá, qualquer situação, qualquer jogo, joga muito bem, jogando muito bem, para mim é o líder dentro de quadra, tem uma cabeça, e é o cara que nos momentos de diversidade é o cara que para mim vai fazer a diferença na seleção americana se esses momentos de diversidade acontecerem pro time americano, tá? É um cara que tem Como mais foi a experiência final? Como é um foi cara, nas finais? isso, é um cara que já tem a experiência da outra Olimpíada, e é um cara muito consistente. Impressionante o que joga o Kyrie Irving. E no resto, é show. Vale muito a pena. Todo mundo aqui que acompanha a gente, nós mesmos, Claro. vale muito a pena acompanhar o show que essa seleção americana faz dentro de quadra. Léo, só vou passar aqui rapidinho os jogos da seleção americana no grupo Manda A. bala. Seleção americana estreia no sábado, dia 6, às 19 horas contra a China. Deve passar o rodo aí desse primeiro jogo. E faz o seu segundo jogo na segunda-feira, dia 8, às 19 horas, contra a Venezuela. Depois a seleção americana enfrenta a Austrália, no dia 10, às 19 horas também. Enfrenta a Sérvia na sexta-feira, dia 12, às 19 horas, sempre às 19 horas, o primeiro jogo dos Estados Unidos. E para finalizar, você vê, né? O último, até nisso a seleção americana se deu bem no sorteio aí. O último confronto da seleção americana na primeira fase de grupo é no domingo, dia 14, às 12h15 da tarde, contra a seleção mais forte do grupo, na minha opinião, depois dos Estados Unidos, a França. E assim, sendo bem sincero, eu acho que é do torneio, tá? Junto com os Estados Unidos, a França é o principal favorito a ganhar alguma coisa aí. Eu acho que França e Estados Unidos em primeiro lugar, pelo momento da seleção da França, com quase todos os atletas jogando na NBA ou jogando em seleções, jogando em times de alto nível, né? Eu acho que eles estão mais organizados e mais no shape aí do que a seleção espanhola, né? Que ultimamente vem complicando para o resto do mundo, né? Mas eu acho que o principal jogo é esse aí, que a gente tem que ficar, que a gente tem que olhar. Acho que a seleção da França corre muito por fora aí, e é um pessoal que a gente tem que ficar de olho. É isso aí, Gui. Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai falando durante as Olimpíadas, sempre de olho no que está acontecendo aí. A única coisa que a gente não quer ficar de olho é na foto do Draymond Green. Não sei se você viu essa semana o que ele fez no Snapchat. Que nojo! Mas é isso. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Continue mandando feedback e, por favor, mensagens, curtição, compartilhamento aí sempre é muito bem-vindo. Obrigado para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Falou e até mais. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Boa Olimpíada pra gente.